Na capa do vídeo tem uma odisseia ali enorme, que aí vocês devem estar se perguntando, ué, gente, não é sobre clássico brasileiro? O que a Odisseia tá fazendo ali? Homero é de onde? É do subúrbio do Rio de Janeiro? Não estava sabendo. Socorro, né? Começar o vídeo de hoje com todos esses livros, porque o assunto de hoje é: Juliana, quero ler literatura clássica, quero ler o clássico do mais clássico da literatura brasileira, mas não faço ideia de por onde começar. Eu já vou começar esse vídeo falando que literatura brasileira não se trata apenas de Dom Casmurro. Não se trata apenas de saber se traiu ou não traiu, tá bem? Então vamos lá. Eu recebo muita mensagem de amigas que falam: cara, eu tenho trauma de diversos livros do colégio. Não consigo ler, não consigo entender, tenho muita dificuldade, eu não consigo nem chegar perto, porque eu tenho medo de chegar perto e não conseguir entender de novo. E aí, eu fazendo algumas pesquisas, pensando um pouco sobre como tornar mais acessível a leitura dos clássicos, eu comecei a perceber algumas coisas. Eu gosto muito de dar o exemplo de que no primeiro período da faculdade, a professora mandou a gente ler Odisseia. A nossa Odisseia, eu li esse livro na escola. Aí fui eu com um livro pra ler na faculdade. Aí a professora: não, vocês vão ler em soneto. O livro que eu li na escola, o livro que eu li na faculdade. Então, a gente já começa dessa premissa. Ler clássicos vai nos dar uma infinita possibilidade. Por quê? Ler clássicos vai estar associado a diversas adaptações. E isso é um ponto que a gente tem como vantagem, porque a gente vai conseguir aproximar. Então, vamos lá. Os clássicos que temos aqui são Dom Casmurro, Memórias de um Sargento de Milícias, Iracema, Vidas Secas, Lucila, Senhora, O Curtiço, O Alienista e Macunaíma. Esses livros são de editoras diferentes, têm uma linguagem diferente, assim como a gente vai perceber na diferença dessa tradução de Odisseia para essa. Esse daqui é uma Odisseia de paradidático, é uma Odisseia que vai ser usado no Fundamental 2, no máximo no ensino médio. E esse daqui são os sonetos. Dificilmente um professor de colégio vai mandar os alunos lerem Odisseia em soneto, porque é uma linguagem extremamente difícil. Então a gente já começa por aí. O primeiro ponto, a linguagem que vai estar sendo usada. A gente percebe esse afastamento da literatura brasileira clássica por conta da dificuldade de conseguir estabelecer a comunicação, de conseguir entender o que está sendo dito. Naqueles romances do século XIX, do século XX, rola esse distanciamento. Você já deve ter percebido isso, essa dificuldade que você tem de entender o que está sendo falado naquele livro por conta da escolha de palavras. Essa versão aqui, por exemplo, de Senhora que eu tenho, ela vem com questões comentadas de vestibular. Então, vai ter um certo foco. O foco vai ser de pessoas que estão se preparando para o vestibular. Não o livro em si, mas as questões que vão ser voltadas para isso. A história do livro não muda. O que vai mudar vai ser como alguém vai abordar ou deixar de abordar esse livro. O que eu acho muito válido pensar é que literatura é política. Então, todos os livros que você for ler do clássico brasileiro, do cânone brasileiro, a gente vai perceber que vai ter algum teor político. Da época, o que estava acontecendo, o que deixava de acontecer, vai ter alguma linguagem, algum momento que a maioria dos autores vai falar sobre uma questão política. Isso fica muito latente em Vidas Secas. Vidas Secas foi escrito durante o governo Vargas. Então, ele trata assim de maneira muito direta as coisas que estavam acontecendo na época. De maneira muito direta, eu vou estar sendo até boazinha da minha parte. Mas quem sabe das coisas, quem tá por dentro das fofocas, vai conseguir perceber essa situação. Os pontos são a gente pensar numa adaptação que vai ser boa pra gente, uma adaptação que a gente vai gostar, a gente entender quando aquele livro foi escrito
e a gente entender um pouco sobre o livro antes mesmo de ler. Eu sempre gosto de falar isso porque eu nunca fui uma devoradora de livros. Sempre tive muita dificuldade de ler muito. Comecei a ler muito na faculdade. E entender um pouco da história do livro antes de começar a ler me passa uma certa facilidade na hora que eu tô lendo de fato o livro. Porque eu tô entendendo o que tá acontecendo. Eu vou ter dificuldade de uma interpretação ou outra, de um termo ou outro, mas eu vou conseguir encaixar no contexto como um todo. A gente sabe que a literatura brasileira, ela vai ter uma divisão assim muito eurocêntrica, branca, em escolas literárias. Isso é um papo para um outro vídeo, discutir a formação das escolas literárias. Mas a gente sabe que existe essa divisão. E a partir dessa divisão, os romances vão sendo escritos. E esses romances sendo escritos a partir dessa divisão, a gente vai entendendo por que em um romance tem uma característica X mais forte e em outro romance a característica Y. Por que em um romance vai ter o cristianismo como centro do enredo e em outro vai ter um estudo psicológico como centro do enredo. Então, assim, entender quando se passa esse romance é extremamente essencial. O que eu acredito que seja muito interessante também é saber sobre a vida do autor, a vida do escritor, a vida deste homem, que grande parte, né, dos clássicos são de homens. Entender quem foi, por que ele escreveu aquela obra, essas fofoquinhas, eu acho interessante saber. E por último, eu percebi isso na edição dos livros da Panda Books. Isso não é publi, inclusive gostaria muito que fosse. Mas na edição da Panda Books, eles fazem muitas observações ao longo do romance. Então, fica algo muito interessante. Além deles fazerem essas observações, eles também mostram pra gente quem são os personagens. Então, a gente consegue criar na nossa cabeça uma imagem dos personagens. A gente consegue visualizar com uma certa facilidade. Nesse daqui, por exemplo, no Memórias de um Sargento de Milícias, que se passa no Rio de Janeiro, eles colocam, além dos personagens, aqui, como vocês podem ver os personagens, eles colocam um mapa da cidade, de como era a cidade naquela época. Então acaba rolando uma certa facilidade de entender o que está acontecendo, o que está se passando. Por que eu gosto de falar isso para esses clássicos? Por conta da dificuldade que grande parte das pessoas tem em estabelecer essa leitura. Então, assim, eu vejo que muitos alunos, para fugir das leituras, eles vão lá e leem um resumo. Só que vocês esquecem que quem elabora as provas de vocês são professores da letras, são professores de português, são professores que já passaram por isso, que já tiveram que ler esses livros. Então a gente sabe os mínimos detalhes dos livros. Então a gente não vai perguntar respostas que vão estar nos resumos. Os resumos, eles podem te ajudar a começar essa leitura, mas eles não vão te ajudar na hora da prova, entendeu? E outra dica que eu gosto de dar também, lembrando que, gente, esse canal é um canal que vai incentivar a leitura, né? Então, assim, eu gosto do incentivo à leitura. Mas essas grandes obras da literatura brasileira geralmente tem série, ou então algum espetáculo, alguma peça, tem algum filme. Então vale a pena procurar para tentar entender um pouco desse enredo. Assim como 90% dos filmes que são baseados em livros não são 100% fiéis, com as obras clássicas não vai ser diferente, né? Porque assim, leitura é como qualquer outra atividade. Até você conseguir se acostumar 100%, você vai ter uma certa dificuldade. Até você conseguir ter aquela disciplina bonitinha, certinha, você vai ter uma certa dificuldade. Então, estabelecer metas, colocar um horário, por exemplo, vou ler 2 horas por dia. Ou então, não, 2 horas é muito. Vou ler 2 capítulos por dia. Não, 2 capítulos é muito. Vou ler 5 páginas por dia. Mas manter aquela rotina, manter aquele hábito, vai fazer com que aos poucos isso fique mais fluido, fique mais orgânico de se fazer. Esse é um conselho que eu dou para todo tipo de leitura. Mas quando a gente vai falar dos clássicos brasileiros, eu acredito que isso se torne mais latente, no sentido de que é preciso fazer as anotações, etc., para não se perder um pouco nisso, não se perder um pouco no enredo, sabe? Eu acho isso muito válido para quem quer começar a ler os clássicos. E além disso que eu falei, das versões, que vão ter versões diferentes, como eu mostrei diversas vezes a Odisseia
que vai ter versão em soneto e a versão de paradidático, a gente tá tendo um movimento muito grande das HQs. O que são HQs? HQs são as histórias em quadrinhos. Então já tem o Diário de Anne Frank, se eu não me engano tem Dom Casmurro também. São os clássicos que estão passando para as histórias em quadrinhos. Então acaba tendo uma linguagem, tanto verbal quanto não verbal, muito mais fácil de assimilar, muito mais tranquila, muito mais simples de assimilar. Então acaba sendo mais prazeroso do que ler aquele livro pesado que a gente tem na nossa mente do que é um clássico brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. E não esquece que quarta que vem, no mesmo horário, a gente tá aqui junto de novo.